Estamos aqui no Baião de Ideias para mais um podcast aqui na Escola Técnica Estadual Nelson Barbalho. Eu vou trabalhar hoje com vocês um tema muito importante que está acontecendo aqui em Caruaru, que é o movimento Gothic Post-Punk. É uma cena musical literária e também está com um coletivo que está trabalhando em conjunto com vários músicos e artistas. E este movimento está acontecendo. Quem está liderando este movimento é o escritor, contista e poeta, que está aqui conosco, Irã F.R. Braddock, conhecido como Irã Braddock, e ele está fazendo esse movimento para trazer uma cena nova, repaginada da literatura que ele já está trabalhando há um bom tempo. Eu vou ler um texto que vai falar sobre isso, para que vocês tenham conhecimento do que estamos trazendo aqui hoje. Assim como a banda Uso, Júnior Barreto, anos 1980, e Detorne, Ivan Márcio Bulhões, anos 1990 do século XX, o projeto experimental Caixão de Casal, One Man Band, vem com esse intuito de trazer, repaginar uma cena New Wave 2.0, através de literatura musicada em cima do gênero gótico post-punk. Irã F.R. Braddock, como Fábio Braddock Maníaco, escritor e poeta, se lança em projeto Caixão de Casal, Gothic Post-Punk, para trazer cena gótica para Caruaru, Pernambuco, capital do forró. Irã F.R. Braddock, metamorfoseado em Fábio Braddock Maníaco, lança projeto experimental com nome inspirado do universo distópico braddockiano, Agresto Pini Punk, que é a sigla do movimento artístico-cultural. Seguindo a quarta onda do cyberpunk mundial e nacional, Caixão de Casal, como o item da Corp GCC, veio justamente como item dessa Corp, que é uma megacorporação, onde até os esgotos são cheirosos. A inspiração veio da literatura para a música post-punk agrestina. Aqui ele diz: sou contista e poeta e tenho cerca de 300 publicações entre letras incluídas do próprio projeto Post-Punk, Caixão de Casal, e também da minha antiga banda Horda, Epoch of Hate, entre os anos 2000 a 2015. Contos e poesias góticas e ocultas. Então, esse trabalho você pode ver, você pode encontrar no TikTok. E nós estamos aqui com algumas perguntas para receber este poeta, que é o nosso convidado de hoje. Vamos para a primeira pergunta. Tudo bem? Boa noite. Dizer que é uma honra, podcast, como se diz, ideias. Baião de Ideias. Baião de Ideias. Dizer que é uma honra. E eu sou Irã F.R. Braddock e estamos aí para destrinchar aí essa cena musical e literária do gótico post-punk. Não só em Caruaru, mas em Pernambuco, Brasil e, quiçá, o mundo. Dizer, prazer, Catherine P. de Alencar. Isso, exatamente. Irã Braddock, como se deu a origem do projeto One Man Band? Significa banda de um homem só, não é isso? Seria banda de um homem só, o estilo. É um formato, né? Hoje, com a tecnologia, antigamente, para se ter uma banda, precisava de um baixista físico, né? Um baterista, um vocalista, né? Um guitarrista, um tecladista, um letrista, enfim. Hoje a gente tem alguns aplicativos e a gente consegue desenvolver algumas ideias solo, né? Mas não deixando de ter participações, né? Como Enoque de São Paulo, que tem uma banda lá chamada de Eterno, Jonathan Monteiro, né? De Araripina também.
e outros, né? Catherine P. de Alencar também, que tem uma Dark Spide, é um anime band também. E eu que vos falo com Caixão de Casal, a gente vem trazendo, né? Reavivando essa cena novamente, que começou lá nos anos 80 com o nosso amigo Júnior Barreto, hoje que segue carreira solo em São Paulo, com Ivan Márcio, né? Filho do lendário Ivan Bulhões, ali que noticiou a lenda da Galega da Cadiza, nas rádios onde passou, principalmente pela Liberdade. E Ivan Márcio também tem o The Thorn, né? Que reaviveu essa cena New Wave aí. E o Caixão de Casal vem em 2024, 2025 com o New Wave 2.0, o Gothic Post-Punk, ou simplesmente o pós-punk, né? Com o gótico. Aproveitando todo esse gênero, né? E essa fusão estética, sonora e letrista, né? Literária, né? Você é letrista também, não é isso? Letrista desde 1998, com uma banda chamada State of Coma, que eu fiz lá com meu vizinho, Iron Caducation, Lenilson, Inhabira e outros. Eu já era letrista. Depois fundamos a Época of Hate, com 2 membros de Bezerros, cidade irmã de Caruaru, e que seria o Neguinho Fefe, e eu e Renato, Boca Torta ou Boca de Véia, um grande baixista. Essa banda era física, que durou de 2000 até 2015, a gente lançou 2 material. A Age of Hate, de 2002, e a Sociedade das Mentes Insanas, em 2015. Depois a banda encerrou as atividades. E depois veio o Sarau na Pisada do Barro também, com um artista plástico e de cerâmica, Ratinho Artes, né? É um poesia experimental, né? E agora o Caixão de Casal do ano passado para cá, One Man Band, Gothic Post-Punk, cantado em português, um necrogótico, né? Eu falo que seria uma ópera, né? Sempre um casal ali, ou o noivo se vai, ou a noiva se vai, e um fica ali, ou os 2 se vão. E é isso, Caixão de Casal. Interessante. Quais influências literárias e musicais para este projeto? Boa pergunta. Enfim, o Caixão de Casal ele nasceu de um conto, né, chamado... É uma série, na verdade, que são 12 episódios, é o Pelotão Caruaras. Criação também minha, o qual são personagens de Caruaru que vão lutar a Terceira e Quarta Guerra Mundial em uma distopia. E esse pelotão ele luta pelo mundo inteiro, né, com episódios em Jerusalém, com episódio na faixa de Gaza e outros locais, com episódio também a procura na Cidade de Ouro, na Amazônia. E o primeiro episódio é grande influência de Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, que é o horror cósmico, né? E essa cena que quando o pelotão Caruara enfrenta o horror cósmico, né? Barra o terror cósmico, o qual os personagens têm esse contato com algo não espiritual, mas extrafísico, e talvez até extraterrestre, né? Algo cósmico, como diz o próprio gênero. E daí então a Corp, né? Porque no gênero cyberpunk as megacorporações é que tomam conta, né? Fazendo a grande divisão, né? Entre o pobre e as multinacionais, né? As gangues e as multinacionais. Então, a megacorporação chamada Grupo Condomínio Corporation, que na ficção Agreste Tupinipunk, ela compra praticamente 50% de toda a cidade em 2030. Aí constrói muros e esse slogan, até os esgotos são cheirosos, é da megacorporação, GCC, Grupo Condomínio Corporation. Então, ela manda fabricar caixões de casais, caixões duplos, porque a mortandade foi tão gigante devido à guerra nuclear e biológica barra bacteriológica, que a empresa ela manda construir caixões duplos, né, com ácido plúcido, que conserva os cadáveres por até 150 anos. E o Caixão de Casal é baseado nesse episódio do Pelotão Caruaras enfrenta o horror cósmico, que seria o primeiro livro da série,
o qual eu fiz alguns exemplares. Foi 120 pela captação de recurso Lei Paulo Gustavo Estadual. E, no caso, porque geralmente as influências vêm de fora para dentro, né? O meu veio da própria literatura para a música, né? Então, o Caixão de Casal, ele, na verdade, seria isso, né? Um caixão duplo que esperavam os combatentes do pelotão Caruara chegar. A mortandade foi tão grande que houve esse fenômeno, né? Mas, e também não deixa de ser também como se fala, pensar uma filosofia, né? Como se diz, no hospital não existe cama dupla, no funeral não existe caixão de casal. Por mais que lhe amem, só vão até a boca da cova. Ninguém entra no túmulo com você. Então, quando a gente nasce só. Quando a gente desencarnar, a gente desencarna só. Exato. Ninguém vai estar com nós. Exato. Então, fica também essa mensagem subliminar do caixão de casal, para que pensamos e refletimos. Você conseguiu fazer realmente uma grande metamorfose, por isso que está aí o nome, né? Metamorfoseado como Fábio Bradock Maníaco. Como você conseguiu metamorfosear a literatura com os textos da sua literatura, com a música, e você fez essa mistura, essa conexão, fez realmente a dança do universo, não foi? É verdade. Como se tivesse feito realmente essa dança do universo para construir essa megacorporação e toda essa questão da própria ficção científica, né? Também. Verdade, porque assim, eu venho trabalhando com Cyberpunk desde outubro, né, de 2017. Então, tem um percurso, né, que eu venho estudando, e quanto mais eu estudo, mais eu tenho a certeza que eu tenho que estudar mais. Que o gênero, ele é complexo, ele é enorme, e por mais simples que você possa parecer, não tem nada de simples, porque a tecnologia da informação misturada com literatura especulativa. Então, é um gênero bastante complexo, né, que nasceu ali pelo Japão, né, depois da Segunda Guerra Mundial, com as explosões das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Então, devido a toda aquela distopia real que houve, né, das cidades, pessoas serem obliteradas, né, simplesmente a partir daquela explosão não existir mais, né, os pássaros carbonizados, as doenças também, os cânceres terminais, as mutações, mesmo anos, 70, 80 anos, né, após tais explosões. Então, o cyberpunk, ele nasce disso, né? E alta tecnologia e baixa qualidade de vida. E assim, porque como as perguntas já estão sendo feitas e você está respondendo algumas de acordo com o que eu tinha previsto aqui, eu vou fazer novamente essa pergunta que já está subentendido, mas mesmo assim, só para deixar bem entendido e compreendido. Como surgiu o nome Caixão de Casal? A partir da literatura do episódio Pelotão Caruaras enfrenta o horror cósmico. E partiu dessa premissa, né? Porque eu queria fazer alguma coisa que fosse obscuro, mas ao mesmo tempo também fosse romântico, fosse uma coisa de parceiros, né? Então eu pensei nada mais do que um caixão de casal que, enfim, como eu falei, né, fica subentendido também para que tomamos, né, essa consciência que quando a gente vai sozinho. Não existe caixão de casal, não existe cama de casal. Mas o caixão de casal, ao mesmo tempo, ele entra no imaginário com trabalhando isso, esse relacionamento, morte, o casal recém-casado e a noiva vai embora, ou ele vai embora através de um acidente e um fica chamando pelo outro sem deixar que aquela alma descanse. Então, é mais ou menos isso, de ela tá ali no funeral e ele se jogar e ele ficar chorando, talvez ele ir lá no cemitério visitar ela, entendeu?
É mais ou menos isso. De sempre alguém vai e outra pessoa não aceita ou não lida bem. Ele trabalha muito isso. Eu trabalho muito a tecnologia porque os últimos trabalhos agora do caixão de casal, que é o necrofigital, que é um termo digital, quando mistura o físico com o digital. Então fica esse paralelismo, né, entre o mundo físico e o digital através das imersões, né, da internet dos corpos 3.0 e das imersões dos óculos 3, 4D. E vai ter uma hora que é também uma crítica que eu lanço, né, que a gente não vai saber mais o limite entre o físico e o digital, o virtual. Entre permanecer no mundo físico ou emergir todo o tempo no mundo virtual. E eu trabalho muito isso, entendeu? Esse contato do homem, né? Gente que se apaixona por uma inteligência artificial que começa a ser autônoma e quer ter filhos. Então, ela tem inveja, né, dos seres humanos puro sangue, né, como eu falo. E ela também quer, através dos seus algoritmos, através da sua autoconsciência autotélica, quer seguir o mesmo passo. Muito interessante. Realmente, a gente vê que, ao mesmo tempo que tem essa questão da tristeza, da melancolia, que esse movimento gótico traz, ele também traz uma consciência coletiva, né? Também traz essa questão de você ver que as pessoas, ao mesmo tempo que elas estão ouvindo, que elas estão lendo ali as letras para poder trazer para a realidade, realmente você faz um mergulho, você acaba mergulhando naquele contexto que a música está trazendo, o sentimento, a emoção. Você consegue entrar e você consegue dar esse mergulho, ao mesmo tempo que está misturando a realidade com a ficção, que é justamente essa mistura aí que você vem fazendo. Em Caruaru, já houve algo parecido com o que vocês fazem hoje? Como eu citei antes, tinha Júnior Barreto, né, que era a banda física, né, quando ele morava aqui em Caruaru. Ele mesmo fala, né, cansa de falar nas entrevistas, que andava sempre de preto. E fundou o Uso e ainda lançou um disco. E fica por ali também nesse contexto, né, de gótico, de new wave. Então, depois, mais para frente, veio o Ivan Márcio, né, hoje que é o vocalista do Sangue de Barro, né, e o The Thorn. E agora, do ano passado, 2024 para 2025, eu sentei juntamente com o produtor Sário Silva também. E eu expliquei para ele o sonho e ele comprou a ideia. Assim também como a própria apresentadora aqui também, que vos falo, comprou a ideia. E a gente conseguiu lançar. A gente pensou numa capa que fosse igual à capa do sarcófago, chamada The Laws of Squage, de 1991, o qual relatava uma ilustração de uma noiva em um caixão. E como era caixão de casal, nada mais plausível do que o noivo e a noiva finados, defuntos, com algodões nos nariz, e deitado, e velas, todo um processo. E assim foi o primeiro necropunk, né, do Caixão de Casal, o primeiro álbum. Já são 3 full álbum, esse último agora é triplo. Tá aí na internet, procurar aí no YouTube Caixão de Casal, TikTok, Instagram Caixão de Casal também. Sim. Vocês vão encontrar lá bastante material, singles, EPs. Para pouco tempo, a gente lançou muita coisa, porque a gente trabalha bastante. É mais um lado, assim, porque como eu já vinha trabalhando no Cyberpunk desde 2017, você tem essa necessidade também de conversas com Alex Camilo, de expandir esse para o lado mais musical,
E esse projeto On Man Band casou muito bem porque, devido ao corre-corre para você estar com banda física, outras pessoas dependendo de outras pessoas, é mais complicado. Eu venho de uma banda que, como a Epic Coffee Hate, a gente fundou em 2000 até 2015, foi 15 anos. E um queria uma coisa, outro queria outra. Um queria ensaiar, o outro queria beber, o outro queria sair, o outro queria ficar. Então, teve uma hora que cada um tinha um pensamento. Então, a gente achou melhor findar a banda e cada um seguir nos seus trabalhos. Eu já tinha a literatura, que eu tinha um blog. Em 2007, eu lancei o blog, o Contos Carnais do Andarilho das Ruas, o Blogspot, o famoso Blogspot. Depois, em 2011, eu lancei o meu primeiro livro, chamado Fantasmagoria, pela Alprint. Em 2014, lancei o segundo livro, Receptáculo de Espírito, pela editora Escurte-se. Em 2017, lancei Fortaleza, a Encruzilhada dos Espíritos Errantes. Depois comecei a trabalhar nos contos. Trouxe esse material aqui, que é o livro do Prêmio Barueri, com a poesia, que é A Sábia Maldição dos Zumbis Digitais. E Caruaru Mar Assombrado também, que entrou um conto meu também, que é A Isca Maldita. E o Prêmio Barueri é uma poesia também, A Sábia Maldição dos Zumbis Digitais. Sempre trabalhando nessa linha do cyberpunk, né? Na quarta onda mundial e nacional desse gênero tão batido, mas quanto mais você trabalha nele, mais você sente que é infindável. É um gênero que volta e meia, passa as décadas, ele vai se retroalimentando e vai surgindo com outras roupagens, entendeu? Ultimamente eu como também trabalho com fantasia, aí eu misturei o Agreste Punk Fantástico Estranho. No caso são 4 gêneros, né? Porque o cyberpunk já é um gênero mundial, né? A partir lá das explosões, das bombas, né? De Hiroshima e Nagasaki, ali já nasceu o proto-cyberpunk e veio se alimentando pelas décadas seguintes. Mas a fantasia sempre corre junto também desse gênero, né? E o Agreste, por quê? Porque é ambientado no Agreste. É o cyberpunk ambientado no Agreste, Agreste do Pinipunk. Quando a gente coloca personagens, mitos do folclore brasileiro, dá-se o Tupinipunk, né? E quando a gente ambienta dentro do Agreste, dentro do sertão, dá-se Sertão Punk, ou Agreste Tupinipunk, ou Cyber Sertão, ou Cyber Agreste. Todos esses gêneros, todas essas terminologias obedecem esse gênero. Mas acredito que o Agreste Tupinipunk só aqui em Caruaru mesmo. A partir da criação do coletivo Agreste Tupinipunk, o qual a apresentadora também faz parte. Dizer que é uma honra, né? A cota faz parte, né? Tem a parte das mulheres, não só homens. Assim como a grande escritora Pamela Beatriz, né? De Guimarães, que é bezerrense, mas mora em São Paulo, lá no Vulcão da Literatura. Alex Camilo, que hoje está na Paraíba. Entre outros. A Hilson também, do Vela de Libra, que faleceu esse ano. E, inclusive, dedico esse podcast à memória de Hilson aí. E a gente, com várias ideias, né, de fazer eventos online, eventos físicos com banda, com recitais, com exposição. Mas ele se foi, mas deixou a ideia dele aí, deixou as sementes. E é para você, Hilson, isso aí, esse podcast, irmão. Muito, muito interessante. E a gente vê que você tem uma visão bem futurista e, ao mesmo tempo, muito atual para o momento de hoje, para justamente o que está acontecendo no mundo, né? E com as circunstâncias que vinham ocorrendo, nessa questão toda política, cultural, socioeconômica e tudo mais, como a gente já sabe e está careca de saber, né? Então, estamos com pouco tempo agora para finalizar, mas eu havia preparado mais algumas perguntas, porém eu não vou ter tempo para fazer todas elas. Compreensível. Então, eu vou escolher uma aqui que possa trazer essa finalização, e depois que você responder a pergunta, você finaliza dando o seu agradecimento, e já vou logo também agradecendo a sua vinda, né? A sua presença.
e estou muito feliz, muito contente também em fazer parte e estar tendo essa visão também junto com o coletivo para esse movimento todo que está acontecendo. Justamente porque é de honra, é de grande honra estar trazendo você aqui hoje. E eu quero que você, como você já falou sobre Júnior Barreto, Ivan Márcio, né? Fale um pouco sobre a cena do Nordeste e Brasil desse gênero gótico post-punk. A cena do Nordeste e Brasil, post-punk. Boa pergunta. É um gênero que nasceu lá fora, né? Lá no final dos anos 70, pegando a estética punk, né? E o pós-punk ele traz uma outra leitura, né? Uma leitura mais de um futuro com instrumentais diferenciados, né? Batidas próprias. E dentro do Brasil a gente tem algumas lendas lá fora, que é o Depeche Mode, o The Cure e por ali vai outros tanto. Alguns dizem que até o The Doors também, né? Puxava muito disso, né? Mas é uma sinalização, né? Porque dentro do Brasil a gente tem o Cabine C, a gente tem outras coisas, tem os Três Generais. Aqui no Nordeste a gente tem o Noturna Regem de Campina Grande, tem o Castelo de Vidro do Rio Grande do Norte, Caixão de Casal de Caruaru, Dark Spider, enfim. Meu Nome é Ash também lá de Araripina. A gente tem algumas coisas, né? O próprio Uso, o próprio Detorne, Ivan, conversando com o Ivan, teve um evento lá na estação, né? No Polo Cultural da estação. E ele falou que a banda está voltando, mas The Return, ele mudou a sigla, mas ele disse que vai trazer o pós-punk, vai trazer o New Wave, novamente como uma homenagem lá dos anos 80 e 90. E é isso, às vezes você pensa que a cena morreu, mas às vezes é um pouco de preguiça de pesquisar. Pessoal, pesquise aí Castelo de Vidro, Noturna Regia, Caixão de Casal, Cabine C, Três Generais, entre outras, Permanece Deitado, Jardim do Silêncio, tantas outras. Enfim, é isso. A cena ela é regional, ela é nacional, ela é mundial. Então, é só pesquisar que vocês tanto vão encontrar muita literatura boa, muita obra de arte e muita música. O Gothic Post-Punk, é isso. Vocês vão gostar, é bastante dançante e com letras inteligentes. É o underground e quando encontra com o mainstream, é assim. Sei que é uma honra. Eu sou Irã Fer Braddock, contista e poeta, fundador do One Man Band Caixão de Casal. Uma honra. Como diz você, né? Caixão de Casal. Isso. É assim? É desse jeito que você Caixão fala. de Casal. Isso mesmo. Parabéns pelo Prêmio Barueri de Literatura 2021, Caruaru Mal Assombrado e tantas outras antologias que você vem também produzindo, participando e colocando aí, lançando seus livros. Continue lançando seus livros e continue escrevendo, porque vai ter muita gente querendo lhe conhecer depois desse podcast. Bom. Estamos no podcast Baião de Ideias ETE Nelson Barbalho. Muito bom. Gratidão. Agradeço por mais um bate-papo como este. Muito obrigada a todos. E você? Uma honra estar aqui.